Meus irmãos, Igreja do Senhor, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Gratidão a Deus por mais uma vez estarmos aqui na presença do Senhor, para juntos nós glorificarmos o nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus. Todos os dias o Senhor tem nos dado a oportunidade de adorar a Ele. A humanidade jamais poderá dizer que não teve essa oportunidade. Todos os homens um dia terão que confessar que tiveram a oportunidade. Porém, como a vida é feita de escolhas, todos nós, se tem uma coisa que Deus nos deu o poder para fazermos, é escolha. Então, nesta noite, eu quero louvar a Deus por cada vida aqui presente para a glória de Deus. Por favor, abra sua Bíblia, o Evangelista São Mateus. Nós vamos ler a santa palavra do Senhor nesta noite, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8, nós queremos meditar nesta noite, nesta palavra tão poderosa que o Senhor colocou em nosso coração. Como de costume, nas minhas leituras, dos meus estudos diários da palavra de Deus, lendo a respeito do Evangelho de São Mateus, após nós lermos sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, nós nos deparamos mais uma vez com esta mensagem tão poderosa a respeito do centurião de Cafarnaum. O que nós precisamos aqui nesta noite, em primeiro plano, é nós especificarmos bem quem seria este homem, o que seria a expressão voltando centurião, e por que este homem foi procurar Jesus e qual foi a reação do Senhor Jesus quando este homem foi procurá-lo. Começando a partir do verso de número 5, nós encontramos a seguinte expressão: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião e rogou-lhe. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo a história, o centurião, que era um oficial romano, por que chamado de centurião? Porque ele comandava uma tropa de 100 homens dentro do exército romano. E este homem, ele procura Jesus. Segundo o evangelista São Lucas se expressa, diz que ele manda alguns representantes até Jesus, e diz a palavra que a grande preocupação deste homem era o seu criado, o seu escravo, porque a expressão criado aqui tem o sentido de escravo, literalmente. Existia dois problemas com aquele criado. A partir do verso 6,
nós vamos encontrar o homem dizendo: Senhor, o meu criado jaz ou está em casa paralítico. O primeiro grande problema daquele homem, escravo do centurião, era que ele estava paralítico. E o centurião sabia que a única pessoa que podia resolver o problema do seu criado era Jesus. Mas existia um problema entre os oficiais romanos, os soldados romanos e os judeus. Sendo os soldados romanos imbuídos de autoridades, na sua maioria das vezes eles abusavam da autoridade que tinham e oprimiam os judeus. Porque segundo a Bíblia Sagrada, segundo aquilo que nos é proposto, que nos é contado pelas Sagradas Escrituras e pelos historiadores, sendo Roma o grande império mundial daqueles dias, dominando praticamente todas as nações da terra, inclusive os judeus, a Judeia, aqueles que eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, existia um grande problema ali. Existia o problema da questão religiosa, existia o problema de questões políticas. Então, os judeus odiavam os romanos, principalmente aqueles que tinham autoridades sobre os povos conquistados, que era o caso de Roma, que havia conquistado os judeus. Por isso que existia uma grande esperança, que quando o Senhor Jesus viesse, ele viesse como um grande líder político, e não simplesmente aquele que veio assentado em um jumentinho e Judá cantando quando ele entrou lá em Jerusalém: Hosana, o que vem em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz aqui no capítulo de número 5, que entrando Jesus em Cafarnaum, segundo a história do Senhor Jesus, após o seu nascimento, Jesus foi fugido com a sua família, podemos até usar essa expressão, sendo guiado pelo Espírito Santo, até o Egito. E lá Jesus passou um bom tempo, porque Herodes, o grande, queria matá-lo. Porém, a Bíblia diz que depois Jesus volta, e quando ele volta, quem reinava sobre aquela região era Arquelau, filho de Herodes o Grande. Aí o que faz o Senhor Jesus, a sua família, vai habitar em Nazaré, na Galileia. Após esse período de Nazaré, Jesus resolve habitar na cidade de Cafarnaum. E é ali praticamente onde Jesus começa o seu ministério. E diz a palavra que este homem, que era um oficial romano, que hoje teria o título de capitão do exército, ele agora, segundo testemunhas dos principais de Jerusalém e de Judá, daquela região, apesar de ele ser um soldado romano, apesar de ele ser um oficial romano, ele era um bom homem, ao ponto de alguns dizerem que ele era amigo dos judeus e que até ajudou a construir uma sinagoga, um espaço de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E diz o texto que aquele homem chegou numa situação difícil para Jesus, e o texto diz aqui: e entrando Jesus em Cafarnaum,
chegou junto dele um centurião rogando-lhe. E a expressão rogando-lhe não é simplesmente alguém que fala pausadamente, ou alguém que fala num tom moderado, ou alguém que fala em um tom baixo. É alguém que chega, na sua maioria das vezes, desesperado. Apesar de Lucas dizer que ele mandou alguém ir lá representá-lo, a Bíblia diz que aquele homem, o grande problema dele era um servo que ele tinha em casa. Provavelmente, aquele servo era também um excelente servo. Provavelmente aquele servo era um servo obediente ao seu senhor. Provavelmente aquele servo era um servo que dava prazer ao seu senhor. Porque quando alguém, irmãos, obedece, quando alguém respeita, quando alguém considera as autoridades, seja ela quem for, porque se está exercendo autoridade, é porque foi constituída por Deus. E a Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. Eu aceitando ou não, eu querendo ou não, eu concordando ou não, está ali porque Deus permitiu estar exercendo autoridade. E aquele homem foi até Jesus rogando. E ele explica qual era o problema dele. Segundo o texto, no versículo 6. Diz que aquele homem, clamando, disse ao Senhor: Senhor, o meu criado, ou seja, o meu escravo, jaz, está em casa paralítico. Esse era o primeiro problema. O criado tinha dois problemas sérios. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, estamos no verso 6 agora. Primeiro, ele estava paralítico. E o segundo problema, que eu considero ainda pior do que estar paralítico, ele estava atormentado. Ou seja, se ele estava atormentado, ele estava possuído por algo maligno. E aquele homem, eu acredito que doeu no seu coração de ver o seu servo naquela situação, porque provavelmente aquele homem era um homem mesmo tendo autoridade romana, mesmo sendo um homem de um poste, de uma condição superior, mas aquele homem não desprezava os menores, porque infelizmente quase que é natural, quase que é normal, que eu não considero normal, alguém chegar a uma determinada posição e muitas vezes, na maioria das vezes, a primeira coisa que faz é desprezar aqueles que ele considera não ter muita importância. Mas a palavra de Deus diz que todos nós, independentes de cor, independente de raça, independente de credo religioso, independente de estatura, independente de etnia, independente de qualquer que seja a visão que alguém tenha, a Bíblia diz que todos nós, ricos ou pobres, todos nós somos descendentes de um único Deus. E a palavra diz: somos feitos imagens e escultura do próprio Deus. E aquele homem, naquele momento, ele procura Jesus. Escute, segundo a história, o opressor, que era o soldado romano, que era Roma, procura agora o oprimido, que eram os judeus. Aquele que tinha autoridade para prender e para soltar, para até levar à morte alguém, não tinha autoridade para libertar o seu servo
da possessão maligna. Aquele que tinha autoridade delegada por Roma para prender quem ele quisesse, não tinha autoridade para levantar o seu servo que era paralítico. E a Bíblia mostra claramente que este homem, ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconhece o poder de Jesus. Ele reconhece que Jesus, ele era o representante do próprio Deus na sua visão. Quando a Bíblia diz que o próprio Jesus é o próprio Deus. E no verso de número 7, acompanhe comigo, por favor. E Jesus, quando ouviu aquele homem, sabe o que é que Jesus faz? O que me chama a atenção no nosso mestre é que Jesus não faz acepção de pessoas. O que nos chama a atenção em Jesus e em nós é que quando Jesus olha para aquele homem ali, desesperado por seu servo, por ver o seu servo bem, Jesus não pensa duas vezes para dar atenção a ele e resolver o problema daquele homem. Porque segundo a história, segundo a tradição, segundo os fariseus, segundo os judeus, Jesus só deveria dar a atenção para os judeus. Mas aquele homem era um homem gentil. E segundo a Bíblia Sagrada, os gentios não tinham muito valor para os judeus. Só que Jesus provou através dessa atitude dele que ele não veio trazer atenção nem salvação só para os judeus. Jesus também veio para os gentios, para todos quantos queiram recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. O que nós estamos pregando aqui não é placa denominacional. O que nós estamos pregando aqui é Jesus, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que veio para salvar toda a humanidade. E a palavra diz aqui, acompanhe, que quando Jesus escuta aquele homem desesperado, no versículo 7, a Bíblia diz que Jesus diz para ele no verso 7, eu irei e lhe darei saúde. Sabe o que é que Jesus faz? Jesus, ele fica de pronto, ele se prontifica, ele diz, eu estou aqui, estou pronto para resolver o seu problema. E tem mais, eu não vou mandar ninguém lá, eu não vou mandar uma mensagem, eu mesmo vou pessoalmente na sua casa e vou sarar o seu criado. Jesus é tão lindo, irmãos, que Jesus muitas vezes, às vezes a gente acha que Jesus vai mandar um mensageiro, mas ele mesmo vai lá pessoalmente e resolve a causa. Oh, aleluia. Quando aquele homem ouviu isso através dos seus mensageiros, versículo 8, e o centurião, o oficial romano, respondeu a Jesus quando Jesus disse que iria na sua casa. Esse homem era um homem tão humilde, era um homem gentil, era um homem que na visão dos judeus não tinha valor de nada, mas Jesus parou e deu atenção a ele. O que eu acho mais interessante é que Jesus, além de dar atenção a ele, Jesus se coloca à disposição dele. Você está entendendo o negócio aqui? Jesus, além de voltar-se para ele, Jesus, é como se Jesus dissesse assim, a partir de agora, eu estou à sua disposição. Mas aquele homem era tão humilde que ele, em suas palavras, ele disse para Jesus, Senhor, verso 8, o centurião responde e diz, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Às vezes a gente pede tanta coisa a Jesus. Quantas pessoas que dobram o joelho e da sua boca só saem muitas vezes bens materiais. Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo.
A única coisa que esse homem queria era só uma palavra. Quantas vezes nós queremos uma palavra e não tem quem nos dê? Aquele homem não queria muita coisa, ele queria que Jesus, quando Jesus disse, eu irei lá na tua casa, ele disse, Senhor, eu não me acho digno de que o Senhor entre debaixo da minha casa, do meu telhado. Somente uma palavra, Senhor, e eu creio que o meu criado vai ficar curado. Igreja do Senhor, quando Jesus escuta aquele homem dizer essas palavras, aquilo moveu o interior do mestre. Aquelas palavras moveu o interior de Jesus. O Senhor se voltou para ele de uma forma, no versículo 9. O texto diz aqui, que ele continua falando ainda ao homem, dizendo, pois também eu sou homem sob autoridade. Quando ele diz, pois também eu sou homem sob autoridade, a expressão sob significa debaixo, sobre significa por cima. Quando ele diz, eu também sou homem sob autoridade, ele está dizendo para Jesus e reconhecendo que Jesus estava debaixo da autoridade de Deus. Porque a expressão que ele usa é essa, eu também. Quando ele diz eu também sou homem sob autoridade, ele está dizendo que mais alguém está sob autoridade. E essa pessoa que ele está dizendo que está sob autoridade é Jesus. Ele diz, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Jesus está debaixo da autoridade de Deus. E que a partir daquele momento, na visão do centurião, o que Jesus fizer, ele está fazendo porque Deus está delegando a ele autoridade para fazer. Os irmãos estão entendendo? A igreja está entendendo? Delegando autoridade para fazer. E quando Jesus escuta aquelas palavras, versículo 9 ainda, eu sou autoridade, ele explica, eu tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Eu digo a este vai, e ele vai. Ao outro vem, e ele vem. Ao meu criado faz isto, e ele faz. Porque o que é que ele está dizendo? Eu sou homem sob autoridade. Primeiro ele diz que está sob a autoridade de quem? Quando ele diz sobre a autoridade, duas coisas ele falou. A primeira eu já expliquei, ele está dizendo que Jesus está sob a autoridade de Deus. E a outra coisa que ele fala é o seguinte, eu estou debaixo da autoridade do imperador de Roma. Então, o que eu disser está dito. E o soldado que obedece à minha ordem está obedecendo a César, ao imperador romano. Quando Jesus escuta aquilo ali, irmãos, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado. Verso de número 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso. Jesus sentiu uma alegria tão grande quando ouviu isso, e quando o Senhor abriu a boca, virou-se não para o homem, mas virou-se para aqueles que o seguiam, e o Senhor Jesus diz assim, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé assim. Ora, Jesus já tinha rodado Israel, aquela região quase toda. Mas alguém chegar para ele, irmãos, e dizer, Senhor, somente uma palavra. Aquele homem reconheceu a autoridade de Jesus. Aquele homem reconheceu a sua pequenez. Aquele homem reconheceu a sua condição miserável. Aquele homem reconheceu que Jesus podia resolver o problema. Aquele homem reconheceu que Jesus não
precisava entrar debaixo do telhado dele para resolver o seu problema. E quando Jesus escuta aquilo, o coração de Jesus, do Senhor Jesus, se alegra. O Senhor Jesus se regozija. Como pode, tem mais um detalhe, como pode, Jesus percorreu toda a região da Judeia, da Galileia, aquela região ali, e não encontrou tanta fé como encontrou neste homem. Detalhe, esse homem não era um judeu, esse homem não era um israelita, esse homem era um gentil que era desprezado pelos israelitas, mas quando ele viu Jesus, foi ao encontro de Jesus, ele demonstrou mais fé do que qualquer israelita que Jesus tivesse encontrado até aquele presente momento. E a palavra diz, Lucas expressa, glória a Deus, Jesus continua as suas mensagens. Versículo 11, o Senhor Jesus diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Quando o Senhor Jesus fala essa expressão, Ele está falando de nós, os gentios, que não tínhamos nenhum direito. Para os judeus, só quem tinha direito à salvação e ao reino dos céus eram eles, eram os israelitas. Porém, Jesus veio para Israel, mas os judeus o rejeitou. E por eles ter rejeitado ao Senhor Jesus, uma porta se abriu para nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje dando glórias ao nome eterno do Senhor Jesus. Porque enquanto os judeus viraram as costas para o Mestre, nós abrimos os braços para Ele e dissemos, e falamos, ó Senhor, habita em nossa vida, porque nós queremos te adorar e te servir como servo teu e dar glórias ao teu nome. E o texto diz, no verso 11, glória a Deus, que Jesus disse que muitos virão do Ocidente, do Oriente, e assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ah, como nós esperamos ansiosos por esse dia. O dia e a hora ninguém sabe. Quem vai estar lá também ninguém sabe. Porque a isso, o estar lá pertence a Deus. Sim ou não? Sim, pertence a Deus. Porque muitos estarão a vida toda dentro das igrejas, mas muitos não estarão lá naquele dia. Muitos estão lá fora, mas naquele dia estará lá sentado com Abraão, com Isaque e com Jacó. Sabe por quê? Porque o estar lá sentado à mesa, pertencer ao reino de Deus, só a Ele pertence. E Jesus deixa bem claro isso aqui. Muitos virão de todos os cantos da face da terra. No versículo 12, a palavra de Deus nos fala: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Aí agora esse diálogo que Jesus está tendo não é com o centurião, porque o centurião conversa com Jesus até o versículo de número 9. Do versículo 10 ao versículo 12, Jesus está virado para aqueles que estavam seguindo e está ministrando para eles, está passando para eles essa mensagem. E no versículo 13, o Senhor Jesus vira-se de volta para o homem que foi buscar a bênção e diz a palavra aqui: então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Oi, irmã. Qual foi a maior ferramenta que esse homem usou aqui?
para receber a vitória? A fé. Não precisa de muito. Aleluia. Tem gente que enfeita tanto, mas a única ferramenta que esse homem usou para receber a bênção do Senhor foi a fé. Jesus, quando ele chegou lá, Jesus deu testemunho daquele homem. Na hora que ele foi ao encontro de Jesus, que ele foi desesperado, ele foi em busca de um milagre para o seu servo. Aquele servo tinha 2 problemas, como nós falamos no início da mensagem. Ele era paralítico e, além de ser paralítico, ele estava possuído. Ele estava com algo maligno sobre ele. E o que aquele homem queria era a libertação e a cura daquele servo. Na minha visão, aquele servo era um servo que era alguém indispensável. E quando a gente tem alguém por alguém indispensável, a gente jamais quer perder. Sim ou não? Jamais quer perder. Quando a gente tem alguém que a gente ama, a gente jamais quer perder. Quando a gente tem alguém em autoestima, a gente jamais quer perder. E aquele homem jamais queria perder aquele servo. Porque o amor daquele homem, segundo a minha visão bíblica, era tão grande que ele chegou, apesar de Lucas dizer que ele mandou algumas pessoas ir lá e falar no nome dele, porque ele se achou indigno até de chegar à presença de Jesus. Mas quando Jesus mandou a resposta, dizendo que ia para a sua casa, ele mandou a resposta, ele mandou uma palavra dizendo: Senhor, não venha não, porque eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas a única coisa que eu quero é uma palavra. Se o Senhor der só uma palavra, eu tenho certeza que eu vou receber a bênção, eu vou receber a vitória, eu vou receber a graça. E o meu servo, o meu criado, o meu escravo, ele vai se levantar e vai ser liberto disso que está o aprisionando. E a palavra de Deus para nós nessa noite é: tenha fé. Tenha fé, acredite que as coisas vão melhorar. Oh, aleluia. Se você puder tocar na sua irmã que está assim do seu lado, diga assim: tenha fé que as coisas vão melhorar. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão e dar uma glória para Jesus nessa noite. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aquele homem chegou ali, irmãs, igreja, meus irmãos, chegou ali angustiado, desesperado, clamando. Quando nós dizemos que ele chegou, porque a expressão bíblica diz isso, mas o evangelista São Lucas, ele diz que mesmo ele enviando os seus representantes, glória ao nome do Senhor Jesus, aquele homem, ele recebeu a sua vitória. Por quê? Porque aquele homem, ele confiou no Senhor e no Mestre, para a glória do Senhor Jesus. E nesta noite eu quero encerrar esta palavra dizendo para a igreja do Senhor que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tenha fé, acredite, confie que Deus fará o melhor para a tua vida. Deus fará o melhor para a tua família. Deus fará o melhor para a tua casa. Se você está preocupado com alguém que você ama, se você está preocupado ou preocupada com a condição de alguém que você ama, se você confiar em Deus, se você acreditar em Deus, se você tiver fé como este homem
teve, que foi até a presença de Jesus. Se você acreditar, se você depositar toda a tua confiança em Deus, porque, irmãos, o grande problema é que muitas vezes nós confiamos no alfabeto inteiro e esquecemos de conversar com Jesus. Mas este homem, mesmo ele tendo a autoridade que tinha como oficial romano, ele resolveu deixar de lado o seu ego, talvez, deixar de lado talvez o seu egoísmo, mas ele foi diretamente àquele que fazia parte dos povos a qual ele oprimia, que eram os judeus, que Roma oprimia, talvez ele não mais Roma, e ele chegou lá, e quando ele chega lá, clamando por Jesus, Jesus para, dá atenção a ele, se vira para ele, fica à disposição dele, e diz para ele: vai, que o teu criado já está sarado. Receba de Deus nessa noite uma cura em nome de Jesus. Glória a Deus, receba de Deus esta noite, para a glória de Deus. O mesmo Senhor que curou aquele paralítico, aquele homem, aquele servo, Ele estará aqui nesta noite, e tenha certeza que Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda batiza no Espírito Santo, Ele ainda renova, Ele ainda abre porta onde não tem porta, Ele ainda faz o que o homem não pode fazer. A única coisa que aquele homem queria era uma só palavra. Para Jesus fazer, não precisa de muito corre-corre, não precisa de muito reboliço, não precisa, porque Jesus, glória a Deus, estava ali. E quando aqueles homens, aquela comitiva, aqueles representantes chegaram para representar o centurião, disseram: mestre, o evangelista São Lucas, se as irmãs puderem abrir aí, capítulo 7, versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu moço. Chegando eles, verso 4, juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isso. Lucas capítulo 7, verso 5, porque ama a nossa nação, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ou seja, Jesus deu testemunho da fé daquele homem, e os principais homens, aqueles homens judeus, as principais autoridades judaicas, representantes do povo, deu testemunho do bom caráter daquele homem. E quando Jesus ouviu aquilo, além daquele homem ser um bom homem, ele também tinha contribuído com a obra de Deus. E quando o Senhor era um bom homem, e quando Jesus ouviu aquele testemunho, o Senhor Jesus se prontificou a ajudar aquele homem. E lá no final, Jesus agora era quem estava dando testemunho daquele homem. Em todo Israel, eu não encontrei tanta fé assim como encontrei neste homem. Tenha certeza que além de alguém dar bom testemunho de você, no final da prova, no final da luta, no final da guerra, no final da situação, quem vai dar testemunho de você é Jesus, é o Espírito Santo, e vai falar de você. Você sofreu, você passou por aperto, você passou por dificuldade, mas você guardou a fé, você se sustentou, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado e vai continuar sendo glorificado em tua vida. Saia daqui nesta noite com a vitória em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Saia daqui nesta noite dando glórias a Jesus. Que Deus continue abençoando essa igreja. Que tenhamos a fé que aquele homem teve. Que coisa linda, irmãos. Quem começou testemunhando daquele homem foram os anciões de Israel, dando bom testemunho daquele homem. E quem terminou dando testemunho do homem foi o próprio Jesus. Que coisa linda, que coisa diferente. Que Deus abençoe a toda a igreja do Senhor. Que nós possamos guardar essa palavra no coração. E que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado em nossas vidas.
Quando aquele homem se dirigiu até Jesus, ele deixou de lado toda a questão política, toda a questão religiosa. E quando ele se aproxima de Jesus, como gentil que era, odiados pelos judeus, aí ele vai procurar um judeu para abençoar ele. Jesus poderia virar as costas para aquele homem, mas quando Jesus viu ele vindo, aqueles anciões vindo em sua direção, fazer um pedido para um oficial romano, em nenhum momento Jesus virou as costas para ele. Pelo contrário, Jesus também deixou de lado questões religiosas. Jesus deixou de lado questões políticas. Jesus deixou de lado as questões tributárias. Jesus deixou de lado toda e qualquer questão que viesse a atrapalhar o bom relacionamento dele naquele momento com aquele homem, para dar àquele homem a tão grande vitória. E no final, o homem saiu vitorioso para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.